Olá, mais uma vez, muito bom dia. Estamos então de regresso neste Café das 9 e já sabe que vamos estar à conversa com o nosso convidado residente, que é Paulo Almeida, osteopata em Leiria. E hoje teremos um tema que provavelmente, nesta altura do ano, quando o tempo começa já a aquecer, até se pode manifestar um pouquinho mais nas pessoas que de facto sofrem de asma. Sim, asma. É o tema da nossa conversa de hoje e, portanto, vamos aqui tentar perceber onde é que a osteopatia pode ajudar nesta questão. Paulo, semana foi boa? Foi boa, Foi? graças a Deus. Muito trabalhinho? Tudo bom, sempre. Isso é que é preciso, muito bem. Então, estamos aqui a falar de asma e se calhar íamos começar por aquilo que é o início, que é, afinal, o que é a asma? Ora bem, a asma é uma doença inflamatória, crónica, em que consiste precisamente num processo de constrição, de broncoconstrição, e uma produção excessiva de muco, em que vai dificultar precisamente fazer a redução de caudal e dificultar precisamente a entrada de oxigênio e saída de dióxido de carbono. Esta asma pode ter várias origens, muitas vezes até de difícil diagnóstico conclusivo, se é mesmo um processo de asma ou não. Pode ter uma origem alérgica, por exemplo, através de agentes externos ao corpo, como é o caso dos ácaros, como é o caso dos pólenes, nas alturas da primavera, em que as pessoas andam um pouco mais aflitas. Suscetíveis, não é? Exatamente, o pó doméstico, algum alimento que possa em si também criar algum fator alérgico. Temos outros fatores não alérgicos, em que, por exemplo, o caso da atividade física, há pessoas que quando desenvolvem uma atividade física, portanto, têm precisamente asma, em que se provoca precisamente essa vasoconstrição, essa produção de muco e que se desenvolve um processo inflamatório e que dificulta a respiração. Pode haver hipersensibilidade a aromas, cheiros, Portanto, a asma tabaco, direto ou indiretamente, ativo ou passivo. Então, a asma pode ser não só por uma causa alérgica, como também algo físico em si, é isso? Exatamente. Portanto, pode haver várias origens para este processo. Agora, quando essa dificuldade se instala, o nosso organismo vai solicitar vários mecanismos para, de alguma forma, conseguir então respirar e promover precisamente a oxigenação do corpo e a eliminação do dióxido de carbono, entre os quais depois vai solicitar a atividade muscular e osteoarticular, precisamente ao nível dos músculos e de fazer uma respiração mais superior, em que muitas vezes as pessoas respiram muito cá em cima, a nível diafragmático, o diafragma que é precisamente um músculo, uma membrana muscular que separa a cavidade abdominal da cavidade torácica e o principal responsável precisamente pelo processo de respiração, e quando em si já há uma hipertonicidade de todas essas estruturas ou uma condição limitativa da mobilidade articular a nível costovertebral e a nível costoesternal, portanto, a nível das costelas e na sua relação com a coluna e com o externo, portanto, torna-se difícil a pessoa respirar. A osteopatia Pode ajudar em quê? irá precisamente trabalhar, não é um tratamento em que eu estou com um ataque de asma, vou a um osteopata. Poderá ajudar, mas essencialmente é um tratamento continuado, precisamente para facilitar todas estas estruturas corporais, quer a nível muscular, quer a nível articular, facilitando precisamente todo o processo de expansão, trabalhar quase como diríamos, eu digo isto muitas vezes em género graça, são precisas trabalhar 140 articulações, precisamente na relação que todos os alvéolos pulmonares e que os brônquios têm, precisamente com todas as suas interfaces. Portanto, e então é preciso criar toda uma facilitação generalizada, também, e mais uma vez, e não me canso de dizer que de alguma forma há inervação, vascularização, drenagem de todas essas estruturas, então vai ter que ser facilitado a nível muscular, vai ter que ser facilitado a nível
nervoso, principalmente inervação simpática e parasimpática, ou seja, aquilo que dá o controlo autónomo e vegetativo desta função da respiração, do sistema respiratório. Facilitar precisamente a drenagem dessas mucosas e de todo o sistema linfático, precisamente para que possa ser drenado. Todo o sistema linfático vai desembocar a nível das veias subclávias, ou seja, precisamente junto aos ombros, e em que vai drenar todo o corpo, precisamente para, através dos ductos torácicos, para junto do ombro esquerdo e dos ductos linfáticos para o ombro direito. Portanto, esta harmonia, digamos assim, e tudo depende de tudo, tem que ser efetivamente trabalhado para que haja uma facilitação e que o corpo não esteja condicionado no cumprimento da sua função. Ou seja, vamos trabalhar a estrutura para que não comprometa a função. Já no primeiro programa, penso eu, nós falámos precisamente que a estrutura governa a função e vice-versa. Exatamente, portanto, e está tudo interligado, não é? E tudo depende de tudo, exatamente. O nosso corpo é uma máquina ali perfeita. Quando há pouco falávamos que há vários tipos de asma, há, por exemplo, aquela que é o normal e que todos nós sabemos e que as pessoas se veem muito aflitas e têm algumas dificuldades diárias, de facto. E depois há aquele tipo de asma que se vai manifestando pontualmente em determinadas alturas do ano ou de atividades. Eu estava a lembrar-me, por exemplo, da asma de esforço, que tem um bocadinho a ver também com aquela parte que já referiu de prática de exercício físico ou não, ou de algo que nos leva a um esforço maior em termos diários. Como é que depois, na osteopatia, se eu chegar lá e disser, pronto, eu acho que tenho asma, mas como é que depois a osteopatia vai perceber que tipo de asma é que estamos aqui a falar? Porque já percebemos que pode ser física ou até baseada em alergias. Como é que vamos aí perceber? E depois, como é que se processa? Já percebemos que terá que ser um processo longo, mas como é que depois vocês aí conseguem ajudar? Bem, se porventura tiver uma origem alérgica, o ideal é precisamente de fazer alguns testes em alergologia, precisamente para perceber se há algum fator externo que vá provocar precisamente essa hiperatividade a nível do sistema imunitário e que de uma forma exacerbada se vai atuar, não é? Se porventura não houver alterações ou reações alérgicas, digamos assim, o diagnóstico é sempre muito difícil de fazer. A questão é sempre o porquê. Porquê é que isto acontece, não é? Depois, quando há fatores alérgicos, tomam muitas vacinas para precisamente criar uma dessensibilização do organismo a esses fatores e que muitas vezes acontece ao longo de vários anos a tomar essas vacinas. Eu não tenho, obviamente, acesso a estudos que comprovem a eficácia da vacina, mas é certo que elas existem e muita gente a toma. Do ponto de vista da osteopatia, foi como eu estive a dizer até aqui, é a facilitação de toda a estrutura neurovascular, todo o processo de drenagem deste sistema, para que todo o mecanismo, e também a nível mecânico, para que todo o processo funcione em perfeita harmonia. Isso significa que, por exemplo, eu não tenho que recorrer a um osteopata apenas e só quando, e isto podem estar a pensar isto lá em casa, quando já estou muito atrapalhada, quando isto da asma já não me deixa funcionar assim muito bem, quando eu já sinto que esta respiração está de facto muito dificultada e complicada, eu posso ir fazendo como uma prevenção, é isso? A osteopatia não vai, digamos assim, atuar. Uma pessoa está com um ataque de asma num estado agudo e vou correr a um osteopata. Poderá ajudar, mas não substitui de maneira nenhuma a toma de alguns dessensibilizadores e principalmente de um broncodilatador. O broncodilatador não vai ser a cura para a asma. Portanto, vai simplesmente eliminar aquele estado agudo, ou seja, provocando precisamente a broncodilatação para que possa respirar naturalmente. A osteopatia vai fazer o tratamento continuado no sentido de ir facilitando todo este processo e para que esses estados agudos então não se venham a verificar. Muito bem, portanto, mensagem final para esta questão da asma lá para casa. Ora bem,
se porventura tem asma, uma das coisas que deverá fazer é precisamente, e assim como em todas as patologias, despistar processos patológicos e de alguma hipersensibilidade a alguns agentes e perceber exatamente, junto ao seu médico, qual é a melhor forma de poder desensibilizar o corpo nesse sentido. A osteopatia poderá e fará garantidamente uma facilitação do organismo para que ele funcione em perfeita harmonia, sem chegar ao ponto de colapso em que esses estados agudos de dificuldade respiratória se instalem, precisamente porque todo o sistema deve ser drenado, todo o sistema deve ser facilitado para que a função respiratória esteja a ser cumprida, tendo a estrutura completamente funcional. Muito bem. Paulo, vamos ficar por aqui na nossa conversa Muito bem. de hoje. Estivemos então a perceber aqui de que forma é que a osteopatia pode ajudar em casos de asma. Ficámos então a saber que a asma pode ter uma origem física ou até alérgica, portanto, temos primeiro de detectar de onde é que ela vem, para depois podermos perceber de que forma é que a osteopatia nos pode dar aqui uma ajuda, mas também ficou aqui a ideia de que, em termos de prevenção, ela pode sempre ajudar. O melhor é não chegarmos ao estado agudo para depois irmos a correr, porque isso pode não dar logo o resultado que nós precisamos. O melhor é ir prevenindo e fazendo um tratamento mais suave e deixando ali a asma ficar um bocadinho, diria eu, lá escondida no nosso interior do organismo, sem se manifestar assim tantas vezes. Já sabe que a rubrica da osteopatia faz parte deste Café das 9 de sábado. Hoje vamos ficar por aqui, mas para a semana há muito mais conversa sobre a osteopatia.